Boa tarde a todos, estamos no horário do almoço. Mais uma vez estou aqui para falar do amor de Jesus Cristo, né? Vamos lá, a palavra de Deus hoje se encontra no livro de Mateus e o capítulo é 25, tá? Começando do primeiro capítulo, diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. 5 levaram azeite de reserva e 5 não levaram. Mas, e tardando-se o esposo, tiveram sono e todas elas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo e saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos um pouco do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam dizendo: Não, para que não falte a nós também. Vão antes e comprem para vocês. E tendo elas ido, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegou também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não as conheço. Glória a Deus. Então a gente vê aqui duas situações. Todas 10 eram virgens, todas 10 tinham azeite e estavam com as suas lâmpadas acesas. A diferença é que tinham 5 prudentes e 5 imprudentes. As prudentes guardaram azeite de reserva para, no caso do noivo demorar, elas adormecendo, acabando o azeite da lanterna, elas teriam de reserva para colocar e acender a sua lamparina. As outras não foram prudentes, não guardaram, não tiveram reserva. E trazendo para os dias de hoje, nós vivemos a mesma situação. O noivo é Jesus Cristo, as virgens são a igreja, e o que é que está acontecendo hoje em dia? Vemos muitas pessoas dentro da igreja que estão deixando de crer no Senhor. Elas apenas estão na igreja. E outras não creem no Senhor, mesmo vendo os sinais. Mesmo que Jesus falou que quando estivesse próximo do fim, teriam sinais nos céus, muitas coisas iriam acontecer, guerras, nação contra nação. Tudo isso já aconteceu e está acontecendo, nós estamos vivendo. Mas as pessoas que são prudentes e que estão servindo a Deus dentro e corretamente da sua palavra, elas estão esperando Jesus na santidade, na prudência, imitando Cristo. Como é isso? Imitar Cristo. Imitar Cristo é o quê? Ajudar. Primeiro começa quando você começa ajudando o seu próximo, certo? Quando você tem capacidade de sentir a dor do seu próximo. Se você vê alguém passando por necessidade e você tem 2 kg de arroz, você dá 1 e fica com 1. Tá bom? Em primeiro lugar é o amor ao próximo. Nós temos que sentir isso no nosso coração. E quem não tem, que procure buscar. Porque se você não tem amor ao próximo, como é que você pode dizer que tem amor a Deus? Não tem. Certo? Essa palavra ela é fiel e verdadeira, ela não mente. E nem faz arrudeios. Ou você ama a Deus, ou você não ama. E se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. Porque se você não consegue amar o seu próximo que você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? Então as prudentes, quando disseram
O noivo chegou, correram e foram encontrar o noivo. Prepararam as suas lamparinas primeiro, com o azeite reserva, acenderam as suas lamparinas e foram de encontrar o noivo. O que é isso? O azeite é a unção do Espírito Santo. E as lamparinas é a palavra de Deus. E a preparação é a nossa vida. Nós temos que nos preparar, a nossa renúncia todo santo dia, temos que nos preparar porque Jesus está às portas, bem pertinho mesmo. Está mais próximo agora do que antes. Certo? Então é o seguinte, o mundo está passando por uma pandemia na qual muitas pessoas já morreram. Mas mesmo assim tem gente que não crê no Senhor. Mas tudo isso está previsto dentro da palavra de Deus. Tudo está previsto. Então, as virgens loucas voltaram depois, elas foram depois se preparar, depois que Jesus já tinha voltado, né? O noivo já tinha voltado. Elas ainda foram se preparar e o noivo entrou para dentro da casa e foi cear e foi jantar com as prudentes que estavam à espera dele, preparadas. Trazendo para os dias de hoje, essas pessoas, as 5 loucas, as 5 imprudentes, são as pessoas que dizem que tem Deus, são as pessoas que dizem que tem Jesus, mas elas não têm capacidade de amar o próximo. Elas vivem na idolatria, adorando imagens. Elas vivem na fornicação, na prostituição, porque uma mulher que vive casada com um homem que já foi casado é adultério, é prostituição. Um homem que vive junto com outro homem como se fosse um casal que Deus criou é abominável aos olhos de Deus. Todas essas coisas, elas estão na palavra de Deus. Entendeu? Então a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Jesus ele diz que é para a gente imitar ele. Certo? Então eu tenho que fazer o que está dentro da palavra de Deus. Eu não posso mentir. Eu não vou mentir para agradar ninguém. Não vou. A salvação é individual. Eu estou correndo atrás da minha. Espero que você, ouvindo essas palavras, corra atrás da sua também. Porque isso é uma realidade que já está próximo. Agora, a qualquer momento nós esperamos o céu se abrir e Jesus vir buscar a sua igreja. Mas só vai subir aquele que está preparado. Aquele que está vivendo a palavra de Deus. Porque todo mundo quer Deus. Todo mundo conhece Deus. Mas não vê a palavra de Deus? Não conhece a Bíblia? Não conhece a palavra de Deus? Não vive dentro da Bíblia? Como é que então que a pessoa conhece Deus? Porque na palavra de Deus está escrito assim, ó. Quem me conhece, conhece o Pai. Se você não conhece Jesus, se você não vive dentro da palavra que Jesus lhe deixou, como é que você vai ter Deus? Não tem. Não tem de jeito nenhum. Procure ter, procure conhecer. A palavra de Deus é a boca de Deus falando para nós, para a nossa vida. Nós não devemos andar com mentira, não devemos ter amor ao dinheiro. É óbvio que todo mundo precisa de dinheiro. É óbvio. Mas isso não deve ser sua prioridade. A sua prioridade deve ser o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Tá bom? Então, as virgens prudentes, né? É a igreja que está esperando o Senhor voltar a qualquer momento. Está ali com o coração direto na palavra de Deus. Ligada no Jesus. E as outras que voltaram mais tarde... é a igreja e o mundo que não estão aguardando a espera do Senhor, como é para ser dentro da palavra de Deus. Eles estão na igreja, mas estão mortos espirituais. Certo? E o mundo, como sempre, está morto espiritualmente, preferindo a prostituição, preferindo as festas, o mundanismo, preferindo tudo que é contrário a Deus, tudo que é contrário à palavra de Deus. Então, a qualquer momento, Jesus está voltando. E essas pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas não praticam a palavra de Deus, Jesus vai dizer isso daqui, ó.
Depois chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, abre-nos as portas. E Jesus simplesmente respondeu: em verdade te digo que não te conheço. É isso que Jesus vai dizer. Entendeu? Ele não vai falar outra coisa a não ser isso. E infelizmente nós vamos... As pessoas que vão ficar aqui, porque eu creio em nome de Jesus que eu vou subir no arrebatamento, as pessoas que vão ficar aqui vão passar por uma grande tribulação, tão grande que nunca houve antes. A palavra de Deus fala que é uma tribulação tão grande como nunca houve antes. Então vai ser muito choro, vai ter muita perseguição, entendeu? E é preferível, meu irmão, minha irmã, que você se chegue a Jesus, porque agora Ele está te chamando no amor. Por quê? Porque Ele é um advogado fiel. A palavra de Deus diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo de Nazaré. E se você não tiver através dele, se você não tiver nele, de forma nenhuma você vai para o céu. Não é porque você faz bondade, não é porque você não tem raiva de ninguém, não. A salvação é através do arrependimento de pecados, através da confissão de pecados e através da aceitação de Cristo Jesus. Porque com a boca a gente confessa e com o coração a gente crê. Se eu confesso meus pecados, eu me arrependo da minha vida que eu estou vivendo, é sinal que eu creio no Cristo e quero servir. Então, se eu estou servindo a Ele, eu estou salvo. Eu vou ser salvo no dia do arrebatamento. Eu vou ser arrebatado. Então, meu irmão, procure aceitar Jesus. Saia da idolatria. Sabe? Eu vejo pessoas tão abençoadas, tão boas, sabe? Que tem prazer em ajudar as pessoas, mas vive na idolatria, adorando imagens. Sabe? Homens que era o meu caso. Eu adoro ajudar as pessoas. Gosto muito de ajudar as pessoas. Graças a Deus que Deus me transformou nisso. Mas vivia me agarrando com outro homem. Deus não fez isso. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E a palavra de Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, minha irmã, meu irmão, você não precisa pedir a imagem nenhuma. Você não precisa pedir a santo nenhum. Só peça a Jesus. Peça só a Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Não existe Nossa Senhora, não existe discípulo, não existe ninguém. É Jesus. Eu vivo dizendo e não me canso de dizer. Todos os apóstolos morreram e não ressuscitaram, inclusive a mãe de Jesus. Todos eles estão salvos. Todos estão salvos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque eles foram servos fiéis e ficaram fiéis até o fim da vida. Só por isso. Eles não são dignos de adoração. A mãe de Jesus não é digna de adoração. Ela foi uma mulher bem-aventurada porque obedeceu a Deus. Mas ela não é digna de adoração. Se toda mulher fosse obediente, que nem a mãe de Jesus foi, o mundo não estava perdido. Não estava perdido. Mas ela não é digna de adoração. Ela é uma serva de Deus, igual a mim, igual a muitos outros. Parem de estar idolatrando imagem dos apóstolos, porque isso é coisa que a igreja cria, são ídolos que a igreja cria para desviar a fé da pessoa, de Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por mim, foi Ele que morreu por ti. Só Jesus, meu irmão, só Jesus, minha irmã, pode te salvar. Entendeu? E naquele dia Deus não vai ter ninguém por inocente, porque eu estou aqui fazendo o meu papel, pregando a palavra de Deus, e muitos outros estão mundo afora fazendo a mesma coisa. Para que naquele dia